Olá, oitavo ano, mais uma vez. Meu nome é Alisson, professor de Geografia. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Estados Unidos e sua posição de liderança com China e Brasil. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre os Estados Unidos e na questão hegemônica, né? Falamos aí como os Estados Unidos ele tem tido uma posição de hegemonia, também chamada de dominação, que foi o que a gente frisou muito na aula, tá? Na aula de hoje a gente vai trazer um pouquinho dos aspectos da China, né? Por que a China é um país que consegue competir com os americanos atualmente, né? Como ela conseguiu esse nível de competição, tá? Vamos entender quais são os acordos que a China e os Estados Unidos eles têm feito atualmente e quais são as relações que se tem hoje. E vamos entender o Brasil, como é que se sai, o que é que o Brasil se beneficia, como é que o Brasil ele está se deslocando nesses dois ambientes, tá? Tanto o ambiente capitalista norte-americano, tanto o ambiente socialista de mercado chinês. Ok, gente? Vamos começar a aula. A imagem que a gente inicia, na verdade, né, é essa aí, tá, gente? A gente vai ver aí a águia, né, que representa aí os Estados Unidos, né, o grande olho, né, a grande imponente nos céus, né, que representa os americanos se representam por meio dela, né? E ao lado a gente vai ver o dragão chinês, né, também competindo com a águia, né, fazendo aquela luta de feras, né? A gente vai ver que existe esse conflito entre Estados Unidos e China atualmente, tá? E a gente vai ver um tapetinho ali, né, do Brasil também se beneficiando de alguns acordos que faz tanto mais com China, né? A gente tem muito acordo chinês, tá? Mas também querendo estabelecer umas relações mais de afeto com os norte-americanos, tá? Então, a imagem que vocês acabaram de ver na tela, ela representa bem a nossa aula de hoje. Ok, gente, vamos começar. A gente vai iniciar também mostrando essa imagem aí, tá? Esse aí foi o presidente chinês, tá? Que abriu as portas da China para o mercado externo, tá? E vamos entender isso. Deng Xiaoping, tá, gente? E Jimmy Carter, em 1977, tá? Então, esses dois presidentes aí, essas duas feras, de um lado você vê o presidente chinês, tá? Que depois, né, do grande exílio que a China passou, que a gente vai entender um pouquinho sobre, ele abriu as portas para os americanos, tá? E do lado você vê o cara que estabeleceu, né, que ajudou a estabelecer esse acordo, chamado de presidente Jimmy Carter, tá, gente? A gente vai entender que a China ela tem uma posição muito privilegiada em sua questão de contingente humano, tá, gente? Isso é uma questão também de relações de produção. Vamos entender basicamente como é que funciona isso aí. Acompanha na tela, tá? Aí você vê dois quadros gigantescos, tá? De um lado você vê um quadro que representa a população chinesa, tá? A população chinesa é uma população gigantesca. Em 2019, a população chinesa ela é maior do que todos esses países juntos aí, tá? Estados Unidos, México, Brasil, toda aquela região da parte da Europa, tá, gente? Vai ver que a América do Sul também está inclusa nesse quadro. Então, se juntar aí América do Norte, América Central, América do Sul, Europa e partes da Ásia, não chega a quantidade de pessoas que se tem na China. Então, a China tem uma quantidade absurda de pessoas, tá? Então, a China é como se fosse vários países dentro de um só, tá? De tão grande que a China é. Ok, gente? Então, com esse gerenciamento de pessoas, tá? Com essa quantidade de terras também absurdas que a China tem, ela com uma boa estratégia, né? Com a articulação que tenta ter atualmente, ela consegue aí grandes destaques no cenário mundial, ok? Vamos entender esse cenário. Observa na tela, tá? Então, a China, sistema político criado por Mao Tse-tung em 1949, tá? Então, esse líder chinês, em 1949, tá? No período ali da Segunda Guerra Mundial, ele vai criar, tá? Uma República Popular da China, tá? Então, ele vai modificar o sistema imperialista que se tinha na China e vai agora transformar esse sistema imperialista numa república,
Tá? Então, esse grande líder chinês, ele tem muita representatividade na modificação política que aconteceu na China. Ok, gente? Então, ressalta aí esses 3 pontos de mais importância que aconteceu de modificação nessa República Popular. Ok? Todos devem partilhar suas riquezas. Tá? Então, não existe propriedade privada. Ninguém pode ter mais que outro e tudo vai ser controlado pelo Estado, na segundo ponto. Representação exclusiva do Estado. Então, o Estado que representa exclusivamente todas as empresas, tá? Uma outra coisa também que vai acontecer vai ser a China deve ser autossuficiente, tá? Em suas finanças, em seus bens e alimentos, tá? Então, finanças, bens e alimentos, eles vão ser aí autossuficiente, buscar ser autossuficiente. Essa estratégia vai ser para eles se isolarem do mundo, tá? Então, período da Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria, a China ela vai se isolar, tá? Fechar suas portas, fechar o seu mercado para o ambiente externo. Ok, gente? Isso foi um acontecimento, isso foi um fato, tá? Essa República Popular da China instalada, que vai trazer grandes mazelas sociais para a China, tá? Então, é nesse período aí que pesquisas mostram que grandes diferenças sociais começaram a acontecer. As pessoas que trabalhavam no campo foram direcionadas para as cidades, tá, gente? Porque existia aí agora uma dependência do governo, então as terras não eram mais suas, tá? Então você tinha que ser transferido para alguns outros ambientes. O Estado controlava, geria as pessoas. Isso fez as pessoas passarem muita fome, tá, gente? Não foi tão lindo assim essa República Popular da China, mas foi um período de modificação do ambiente chinês, tá, gente? A gente está frisando um pouquinho sobre a China, porque a gente tem que entender por que a China ela ganha um destaque competitivo com os americanos, com os Estados Unidos. Porque a China se torna um dragão capaz de competir com a águia dos Estados Unidos. Ok, gente? Observe essa tela agora. Mas Deng Xiaoping, tá? O presidente, o grande líder que cria a República Popular da China, ele morre, tá? E em seu lugar assume Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, depois de 30 anos de isolamento, ele abre as portas do mercado chinês, tá, gente? E é nesse período que a China fica disposta a fazer negócio com os estrangeiros, né? Principalmente com os americanos. Essa imagem que você acompanha na tela é uma imagem do grande líder chinês, né? E participando de um rodeio nos Estados Unidos. Então, por muitos e muitos anos, né? Um líder chinês não chegava a um ambiente norte-americano, ao centro do capitalismo. Tá? Então, essa imagem que vocês acompanham é a quebra, tá? De uma dinastia, tá? Socialista que vivia a China para a abertura de uma invenção de um novo sistema. Mas acompanha comigo. A China, nesse momento, também dizia que não era capitalista, não estava se tornando capitalista, mas que queria modificar a sua forma de negociar, de modificar a sua economia para buscar um desenvolvimento da população. Gente, essa abertura para o mercado estrangeiro que Deng Xiaoping faz vai ser um golpe de mestre, tá? Porque a partir daí a China começa a negociar com outros ambientes externos, tá? Então, os Estados Unidos, que tem uma população muito inferior à da China, tá? A Europa também, que tem uma população muito inferior à da China, vai começar a se deparar com um território, né? Um país que tem um grande contingente humano, tá? E de terras. Tá? Então, isso deu à China uma posição de destaque, porque ela vai começar a se tornar a fábrica do mundo. Tá? Então, a China vai começar a criar medidas econômicas para desenvolver, tá, a sua economia para o mercado externo. Tá, gente? Acompanha na tela agora. Então, a China agora começa a criar novos mecanismos de fábrica, novos mecanismos de produção para atingir o mercado externo. Então, ela começa a criar as ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Essas zonas econômicas especiais, criadas entre 1982 e 1987, essas zonas começam a
abrigar ambientes de produção. Então, eram fábricas que produziam sapatos, eram fábricas que produziam insumos para abastecer os mercados exteriores e os mercados estrangeiros. Tudo isso aí governado gerenciado, né, pelo Estado. Então o Estado começa a espalhar essas zonas econômicas especiais em torno da costa chinesa, tá? Porque era a partir daí que saíam grandes embarcações, navios com as mercadorias, tá? E essa medida que Deng Xiaoping inventa, né, que ele cria, tá, deu muito certo e fez com que a China ganhasse muito dinheiro, muito money, tá, com esses envios de mercadorias para os ambientes estrangeiros. Mas você me pergunta, professor, e a população? O que é que a população sofria com isso, tá? A população começou a ter emprego, tá, gente? A população começou a ganhar dinheiro. É certo que esses ambientes eram ambientes que muitas vezes funcionavam com trabalhos semi-escravos, tá? Porque crianças, mulheres trabalhavam nesses ambientes, tá, gente? Mas a população chinesa começou a receber um salário, tá? Começou a se desenvolver, a fome diminui, né? Porque com esse nível de produção as pessoas conseguem ganhar pelo menos alguma renda para subsistir e as pessoas começam aí a se desenvolver. Como vocês viram na imagem anterior, nas zonas econômicas especiais, muitas cidades foram criadas, tá, gente? Muitos ambientes urbanos foram criados, tá? A gente também vai observar a China como um formigueiro humano, né? Tem esse nome formigueiro humano, porque as construções chinesas, né, de moradia são construções que abrigam muitas pessoas em um curto espaço, né? Então, você já acompanhou algum filme, tenho certeza, que mostrou uma casa de um chinês, né, que é aquele ambiente bem apertadinho, dividido por paredes muito finas, né, que abrigam muitas pessoas, tá? Então, a China vai ser considerada formigueiro humano porque as pessoas vão se alojar mais nesses ambientes de produção. Ok, gente? Então, as zonas econômicas especiais foram as benfeitorias, né, que esse líder chinês fez, que abriu os portos e abriu o mercado chinês para o ambiente estrangeiro. Ok? Lembrando que não foi uma abertura total, tá? Foi uma abertura parcial, porque o Estado controlava as empresas, controlava o fluxo de saída e entrada e ainda controla o fluxo de saída e entrada das mercadorias. Ok? Acompanhe essa próxima imagem. Então, como a gente está falando, a China no século XX vira a fábrica do mundo. Então, grandes produções, né? Grandes confecções de roupas, como você acompanha na tela aí, é uma fábrica, né, de costura, onde tem muitas mulheres chinesas produzindo mercadorias, tá? Produzindo roupas, e isso aí fica muito evidente nas chamadas zonas econômicas especiais que a gente acabou de comentar no slide anterior, tá, gente? Então, você observa que essa imagem, tá, mostra um emblema de como os chineses começam a produzir a partir dessa abertura que Deng Xiaoping proporciona junto com Jimmy Carter, ok? Vamos lá. Então, gente, a China também, por meio dessa produção, né, por se tornar a fábrica do mundo, ela vai receber muitos projetos, né, de produção de empresas estrangeiras. Por exemplo, os Estados Unidos ele ia lá, mandava um projeto de um tênis, né, e a China ela ficava responsável pela fabricação desse produto, tá? Com essa fabricação, elas produziam e enviavam de novo para o mercado americano por um custo muito baixo, tá, gente? Custos baixíssimos, e aí os Estados Unidos, com o seu consumidor interno, lucrou muito, né, com esses produtos, tá? Mas vai se intensificar um problema aí entre as potências, né? Um problema chamado de falsificação. A China ficava com esses projetos e começava a falsificar, tá? E num período ali acontece uma crise chamada crise de 2008, tá? Em 2008 acontece uma crise onde a Bolsa de Valores, né, que é o símbolo, né, das compras e vendas internacionais, ela tem uma crise e a China começa a não produzir mais para o mercado externo, mas sim começa a abrigar o seu mercado interno. Tá? Então, ainda proibia que empresas estrangeiras, né, vendessem os seus produtos na sua economia interna, tá?
mas usava os produtos das empresas estrangeiras, tá? E comercializava no seu mercado interno. Então, existia uma contradição. Enquanto eu não posso vender no seu país, tá? Você copia o meu produto e vende no seu próprio país. Então, essa dinâmica desenvolveu muito o mercado chinês, tá? Mas a China, em 1998, tá? Isso foi em 2008, essa crise foi um pouco à frente, mas em 1998 a China ela é chamada para participar da OMC, Organização do Comércio, uma Organização Mundial do Comércio. Okay? Acompanha na tela aí uma imagem, né, desses problemas de falsificação. Né? Você vê aí uma imagem de uma lojinha chinesa, né, com alguns produtos e utensílios, né, que faz parte da tradição, faz parte do comércio chinês. Okay? Mas vamos falar um pouco sobre a OMC. Olha na tela, a World Trade Organization. Essa Organização Mundial do Comércio, criada para organizar o comércio mundial, tá? Isso no finalzinho do século XX, convida, né, a China para participar dessa Organização Mundial do Comércio, porque aí a China ia ser obrigada, né, ia estar dentro dos parâmetros do comércio mundial, tanto externamente na venda, né, na comercialização com o mercado externo, como também internamente, né? Ela ia ter que abraçar alguns preços, algumas dinâmicas de comércio, tá? Proibir aí, forçar elas a tomarem uma medida com a falsificação que estava acontecendo dentro do país, tá? Então, a entrada da China na OMC fez com que a China fosse pressionada a acabar com a falsificação. Mas isso não aconteceu, tá, gente? Propriamente dito. A China não acabou e até hoje a gente vê que a China é líder nessa questão de falsificação no mundo inteiro, ok? Observe agora na tela uma imagem, né, a imagem que nos cerca. A gente conversou há umas aulas passadas sobre os naus, né, aquelas embarcações que levavam as mercadorias das colônias para as metrópoles, né? E aí você vê a embarcação mais recente, né? Esses grandes navios cargueiros, né, que levam esses containers cheios de produtos. Esses containers geralmente saem das zonas econômicas especiais na China, carregados de mercadoria para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Europa. Então, você vê que esses cargueiros, tá? A instalação desses portos que levam mercadorias para outros países, eles são muito frequentes e a China se torna uma potência econômica global já no período de 2018. Gente, a China ela começa a criar novos mecanismos de comércio, tá, gente? Esses mecanismos de comércio vão ser criados nos governos sucessivos, tá? Atualmente, o presidente chinês é o Xi Jinping, tá? O Xi Jinping ele começa a criar um plano, tá? Chamado de Cinturão e Rota, tá? Então, esse plano Cinturão e Rota, ele tem a ambição, né, de ligar pontos, tá, da China até a Europa, tá? Então, ele pretende fazer uma estrada de ferro que ligue China e Europa, pretende também construir gasodutos que saiam da região do Oriente Médio, entrando na China, tá? Então, pretende fazer obras também no Brasil, tá? Na América do Sul, pretende fazer obras também nos Estados Unidos. Então, esse cinturão em rota são altos investimentos do governo chinês, tá? Para as economias externas, tá? Então, eles usam muita produção, muita mão de obra humana para essas construções, muita matéria-prima, cimento, tá? Então, existem pesquisas que mostram que a China utilizou, né, na metade do século XX para o começo do século XXI, que é o que estamos vivendo, mais cimento do que os Estados Unidos utilizou no período da Segunda Guerra Mundial, tá, inteira. Então a gente vai ver que a China ela produz muito, tá, e usa muitas construções, além também de mão de obra, tá? O Brasil, por exemplo, abriga muitas obras, né, muitos acordos e condições chinesas para a sua economia, tá? Então, muita gente aqui no Brasil, na região central, tá, na região oeste, depende de muitos investimentos chineses, ok, gente? Acompanha na tela. A gente vai ter um grupo, né, criado, a gente vai entender como é que o Brasil ele vai entrar na estrutura
econômica, tá? E se ligar à China a partir desse momento da aula, tá? Então existe um grupo que foi criado, tá? Chamado de BRICS, tá? Esse grupo é um termo utilizado para designar um grupo de países de economias emergentes, tá? Formados por Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul. Acompanha comigo agora, gente. Os BRICS são um grupo, uma organização de alguns países que têm economias parecidas, tá, gente? E que estão emergindo economicamente e precisam se unir para um maior crescimento, para uma maior organização do comércio e uma maior produção. Ok, gente? Então, gente, esse grupo BRICS, tá, que funcionam com essas economias emergentes, eles vão ser criados, tá, para auxiliar essas economias a terem alguma estratégia, algum plano. Lembrando que, enfatizando, na verdade, que esse grupo BRICS não é uma organização, tá? Não tem uma característica de organização, não tem uma coisa escrita no papel das funções e algumas estruturas que vai se ter em uma organização, tá? Mas é um grupo, tá, de países que têm a mesma economia. Acompanha na tela, tá, gente? Essa imagem dos países que fazem parte do BRICS. Tá? Então você vê aí, na América do Sul tem o Brasil, tá? A gente vai ter na parte sul da África, a África do Sul, tá? Vamos ter também ali na região mais central da Ásia, vamos ter tanto a China como a Índia, tá? E na parte norte da Ásia vamos ter a Rússia, tá? Então todas essas economias são chamadas de economias que estão emergindo, tá? Surgindo como novas potências, possíveis, né, potências, e também como grandes produtoras, né, na economia global. Tá? Então isso aí são grupos. Eu trouxe também uma imagem que vocês acompanham também agora na tela, que mostra alguns investimentos, tá, asiáticos no Brasil. Tá? Atingiu só no ano de 2019 aí 1,9 bilhão, tá, no valor dólar, né, no caso, e isso fez com que a economia brasileira tivesse uma alta. Então, ao lado vocês veem umas torres, né, um gráfico em forma de torre, que mostra os investimentos e as áreas desses investimentos. É interessante você observar que existem investimentos na mineração, existem investimentos também na questão automobilística, tá, gente? Muitas fábricas chinesas, né, muitas concessionárias, muitas firmas que empregam pessoas, funcionam aqui no Brasil. E ao lado você vê o mapa brasileiro com alguns pontos em vermelhos que mostram todos esses investimentos em suas localidades. Observem que a região centro-oeste, né, a gente vai observar que a região centro-oeste, mais a parte sudeste e sul, recebe um maior incentivo dessas empresas chinesas. Essa área aí mais ou menos é a área de São Paulo, tá, gente? São Paulo recebe muito dos investimentos chineses, ok? Olha para mim agora. Gente, o Brasil ele tem muitos acordos, tá, com a China. Além disso, o Brasil depende muito economicamente de algumas exportações. A gente vai ter exportações da soja, tá? A parte central do Brasil produz muita soja, essa soja ela é enviada para os chineses, tá, gente? Então, é um acordo econômico também de muita importância. Recentemente, esse acordo de soja ele teve algumas instabilidades, né, porque o governo americano começou a querer fazer acordos com a China no período aí de 2019 e aí estava se acordando que eles também iam fornecer esse produto para os chineses e isso ia atrasar a economia brasileira. A gente vai ver que existe também uma relação de dependência. E caso essa soja parasse de ser exportada para o mercado asiático, a gente não sabe como é que seriam das famílias, como é que seriam dos produtores com essa mercadoria, tá? Se essa mercadoria também ia perder valor, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado e atenção, né, com essa dinâmica chinesa que se tem aqui no Brasil, ok? Uma outra coisa que a gente vai observar também vai ser o PIB, tá? O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os valores e investimentos que se tem em um país, tá? Acompanhe na tela agora. O PIB, tá, representa as finanças, né? E esse aí foi uma pesquisa feita pela revista Época, tá? O link dessa matéria está na descrição e também está na plataforma AVA. Você consegue acompanhar que isso aí foi uma estimativa feita por alguns economistas de como seria o PIB, né, do BRICS, né, juntos. Então,
se juntasse todos os países que integram o grupo BRICS, essa economia ela encostaria, né, a economia norte-americana. Então juntaram todos os países do BRICS, tá? E fizeram uma somativa, né, uma estimativa, e viram que essa economia do BRICS ela quase que chega na economia norte-americana, ok, gente? É só uma matéria de curiosidade para que vocês observem como a junção, né, a economia desses grupos juntas são importantes para movimentar a dinâmica do mundo, ok? Eu quero que a gente entenda agora alguns conceitos, né, alguns acordos atuais que estão ocorrendo, né, e que estão fervendo algumas matérias, né, na economia mundial. Observe essa tela agora. Essa é uma imagem, né, do presidente atual brasileiro junto com o presidente norte-americano, formulando alguns acordos, né, algumas tentativas de acordo entre Brasil e Estados Unidos. É mais uma ideia do que a gente falou inicialmente na aula, que o Brasil ele tem atualmente na política tentado se aproximar dos Estados Unidos, dos norte-americanos, tá? Para formular uma junção, né, das Américas, aquela ideia antiga de junção das Américas, e essa imagem que vocês acompanham na tela agora representa esses acordos, né, entre brasileiros e norte-americanos. A próxima imagem que vocês acompanham agora é uma imagem do presidente também americano com o presidente chinês, tá? Xi Jinping. Então vocês observam que também a China tem feito acordos com os norte-americanos, né? Essa foto é uma foto atual, tá? Em 2020. Esse acordo que ia ser feito entre essas duas potências, né? Estados Unidos e China, era um acordo de 200 bilhões de dólares em produtos, tá, gente? Então a China estava disposta a comprar dos americanos, né, 200 bilhões de dólares em produtos e serviços. Então os americanos iam lucrar muito com esse acordo chinês. Porém, aconteceu esse fenômeno, né, que estamos vivendo agora, natural, esse fenômeno de uma pandemia, tá, gente? Que estamos vivendo, e isso fez com que esse acordo fosse abalado, e atualmente eles estão em pé de guerra, né? Estão em crise ali política, porque não dá para se firmar um acordo diante de um problema sanitário mundial, que é o que estamos vivendo. Ok, gente? Oitavo ano, espero que vocês tenham acompanhado a aula até o final, tá? É importante que vocês adquiram conhecimento, busquem mais fontes de informação, tá? Você está buscando conhecimento, e isso já deixa você à frente de muitas coisas, inclusive no pensar, né? Desenvolver o seu raciocínio, a sua consciência crítica, e isso é muito importante para você agora e vai ser para você até o fim da sua vida. Ok, oitavo ano? Até uma próxima aula e valeu!